Saudação muito carinhosa, mas energética a todos e todos, e eu não vou citar um por um, porque a questão é muito urgente. Primeiro, eu só queria destacar um pouco que quando aquele movimento tomou conta do Paraná, final de 2000 e 2001, nós chegamos a 138 mil subscritores, não é abaixo-assinado. São paranaenses que colocaram o seu nome, endereço, carteira de identidade e título de eleitor, porque subscreveram a primeira proposta de iniciativa popular de lei do Brasil, que chegou até o final na tramitação numa Assembleia Legislativa. E nós fizemos isso em tempo recorde. Nós precisávamos apenas de 65 mil subscritores. Chegamos quase a 140 mil em menos de 45 dias úteis. Será que esta Assembleia e o governo do Paraná esqueceram que isso aconteceu há poucos anos atrás, uma mobilização de todo o Paraná? 105 ações em juízo nós conseguimos colocar. Será que eles entenderam que nós conseguimos naquele momento a primeira medida liminar da justiça para suspender a venda da Copel? Mas eu quero chamar a atenção de outro dado muito importante. Não há quem tenha dúvida de que energia é o sangue que move a economia. Ainda mais na era das energias renováveis. Eu vou dar aqui um testemunho, porque presidi o Conselho de Administração da Copel por 4 anos, porque fui secretário de Estado nessa área. Graças à Copel, senhores deputados que não estão aqui, quem sabe estão ouvindo, você que está, portanto, fazendo um relatório para o governador dessa audiência, compreendam que nós eletrificamos 123 mil propriedades rurais, que não tinham luz elétrica em 4 anos, porque a Copel era pública, não porque era privada. Em 4 anos eletrificamos 56 mil propriedades, casas populares nos bairros mais pobres do Paraná, e os outros governos seguiram. Está aqui o testemunho do Requião. Como é que vai se mexer num patrimônio como este? Quando fizeram a tentativa de venda da Copel, eles não chegaram nem a calcular o know-how da Copel, exportadora de inteligência, nem o cadastro dos mais de 4 milhões de pessoas que têm a luz da Copel, porque é uma atividade que tem uma coisa que raramente tem no mercado consumidor: não paga corta. Será que isso não tem um valor estratégico? Será que não tem um significado para compreender? E esse testemunho que eu trago, por quê? Porque é fundamental a gente compreender que, por exemplo, a Copel não tem como ser privatizada se nós quisermos comparar com as perspectivas que nós temos. Deixa eu chamar a atenção, ilustre governador Ratinho. O senhor enche o peito porque está vendo convênio com a Itaipu, inclusive da boiadeira, porque tem mais tais e tais milhões de investimento, porque tem mais lá uma grande ponte em Foz do Iguaçu. Por que a Itaipu pode fazer isso? Porque ela é pública, binacional. Se privada, aqui para o povo do Paraná. Será que a gente não aprende com as próprias lições? Deixa eu dar um dado para todos que estão aqui. Um dos maiores caminhos da Copel é ser a maior empresa de energia renovável do Brasil. Tem tudo para ser, mas não privatizada, não dominada por outros interesses, inclusive de acionistas, de visão de curtíssimo prazo e lucrativista. Deixa eu deixar um dado aqui. A maior produção de leite de aves e de suínos que nós temos está aqui no Paraná. O lixo orgânico, alguns resíduos industriais, sabe quanto é que dá para produzir de energia só da biomassa residual? Que pouco se fala. A biomassa residual dá para produzir energia para 4.360.000 pessoas. É isso que querem entregar? No mundo todo que está se encaminhando para as energias renováveis, a Copel tem base nas renováveis porque é hidroelétrica em grande parte. Que caminho que nós temos de todas as outras energias? Poderia ser a campeã brasileira
no avanço das energias renováveis, não querem vender. Perder o controle. A Eletrobras foi privatizada num fim de feira. A primeira atitude da nova diretoria da Eletrobras foi aumentar o salário do presidente de 45 mil para 350 mil. Esse é o caminho que seguem, dilapidando. Portanto, não é o caminho que estão tentando fazer, senhor governador. A conclusão que eu faço é de que o caminho que temos, ao contrário, é uma Copel pública, de um novo tipo de gestão, de governança inovadora, de grande avanço tecnológico, de pontear, portanto, essa revolução das novas energias, das novas economias. E a conclusão que me colocam aqui é ter clareza do que significa, portanto, a gente nessa hora pedir: senhores deputados da situação, deputadas da situação, governador, vamos fazer um plebiscito no Paraná. Vamos deixar o povo decidir se querem ou não querem o controle da Companhia Paranaense de Energia. Vamos bater a porta do governo federal. Quem sabe fazer uma aliança com o governo federal, como nós propusemos quando eu estava na coordenação do movimento. Chegamos ao governador naquela época dizendo: por que não se faz uma aliança com o governo central para trabalhar junto e não vender? Afinal de contas, é nessa hora que eu concluo com a observação que me parece profundamente necessária. Em tempos de sustentabilidade, em tempos de novas economias, em tempo de você compreender o que significa a energia, que é o sangue que move a economia, do que significa o mundo inteiro ter esse poder que faz com que nós temos no mundo turbulências por causa da energia. Não há um país no mundo que não esteja preocupado com a questão da energia. Pergunte à Europa nesse momento, pergunte aos Estados Unidos, qualquer país do mundo. Pois aqui no Brasil, no nosso estado do Paraná, dizem por gente que tem as contas em dias, dizem, tudo que você poderia elencar, você tem o caminho contrário, na contramão da história, mas na contramão, pior de tudo, do povo do Paraná. Respeitem o Paraná. Defendemos sim o interesse público e não de alguns. Obrigado.